As províncias do norte e do oeste estavam mais decadentes que nunca. O hipódromo abaixo da varanda de Justiniano estava vazio. Não havia mais triunfos ou jogos. Uma nuvem pairava no ar, enquanto todos aguardavam a morte de Justiniano. Ele era agora um senhor que dedicava seu tempo à igreja. Em 14 de novembro de 565, o velho imperador de 83 anos morreu. Justiniano pode ser chamado de o último dos romanos. Por causa da morte de Justiniano, a esperança de reunificar o império morre com ele. A esperança de restabelecer um estado político em volta da bacia do Mediterrâneo, em volta do que os romanos chamam simplesmente de Mare Nostrum, nosso mar, essa esperança desapareceu. Justiniano foi o centro do poder em Constantinopla por volta de meio século, e isso é bastante tempo. E durante este meio século, ele teve que encarar uma variedade de desafios que, no final, transformaram o Império Romano clássico no mundo pós-romano e no Império Bizantino do leste e uma variedade de reinados sucessores no oeste. Nenhum outro governante reunificaria o império novamente. Apenas 3 anos após a morte de Justiniano, os lombardos, outras tribos germânicas, se espalharam pela Península Itálica. Foi o fim do controle romano para sempre. Eu acho que com os Césares, o que nós vemos é uma luta para manter o império unificado à volta do Mediterrâneo, tanto politicamente como culturalmente. Eu acho que com o último dos Césares, Justiniano, essa ambição é perdida para sempre. As invasões islâmicas vão separar a África do Norte politicamente e mudar sua cultura. Com o último dos Césares, nós vamos da ideia de uma unidade clássica à ideia de uma diversidade medieval. Nós vamos de um mundo onde os imperadores romanos estavam familiarizados com novos reis e novas conquistas, um mundo de Césares, a um mundo dominado por Maomé e Carlos Magno. A Pérsia continuou uma ameaça para as fronteiras do leste, até que eles sucumbiram a uma nova força. Os árabes, com sua nova religião, o islamismo. Em um século, eles também conquistaram a África do Norte. Mas um diminuído Império do Leste sobreviveria por vários séculos. Não foi até 1453, 800 anos após a morte de Justiniano, que Constantinopla finalmente foi cair nas mãos dos turcos otomanos. Na minha opinião, o grande legado do Império Romano foi nas áreas de religião e leis. O final do Império Romano viu a criação do cristianismo e, como nós sabemos, essencialmente, a maioria das doutrinas, práticas e estruturas do catolicismo medieval e moderno e do cristianismo ortodoxo foram criadas no final do período romano. O Império Romano é parte da nossa história. Foi o Império Romano que criou a história da Europa, as leis, por exemplo. As leis romanas são fundamentais para as leis da Europa Ocidental, mas não para as leis inglesas, é claro. A arquitetura foi um legado fundamental do Império Romano. A expansão do cristianismo deve muito à existência do Império Romano. Mas eu acho que a grande realização do Império Romano foi ter sido um exercício extremamente bem-sucedido de administrar vários territórios com um governo central. E isso nunca foi ultrapassado.
Justiniano foi o último imperador a governar um Império Romano unido. Foi um império que sobreviveu 1000 anos. E sua herança ainda ressoa. Assim como a herança de seus Césares. A história viu muitos imitadores que se intitulavam, para melhor ou para pior, czars, kaisers, imperadores. Mas pela coragem, determinação, desumanidade, brutalidade e imaginação, poucos se comparam aos que foram chamados César.